Boa noite, pessoal. Oi, boa noite. Presidente, temos quórum para a reunião ordinária de 26 de maio de 2026. Passo a palavra. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos os conselheiros, os titulares, os suplentes, que se dispuseram aí a representar o nosso CONGEAPA, através das nossas entidades, e que foram convocados para essa reunião de hoje, do dia 26, reunião ordinária, 26 de maio de 2026, como a nossa Mariela acabou de falar. Eu declaro aberto, então, essa reunião. Já entrando, então, na pauta do dia, a fala da presidência, quero começar já falando que a Mariela é a nossa nova coordenadora dos conselhos, né? Quero deixar aqui registrado os nossos agradecimentos ao trabalho importante que foi realizado pelo antigo coordenador, o Carlos Grégio, e que foi um excelente trabalho, que agora o Grégio continua na equipe, mas com uma nova missão, né, que tenho certeza que ele vai também desempenhar tão bem quanto desempenhou aqui na coordenação dos conselhos, tá? Seja muito bem-vinda, Mariela, você que está sempre, já estava dando um suporte para a gente, é mais do que merecidamente, né? Eu que agradeço, presidente. Também eu gostaria de solicitar a inserção de um item de pauta de monitoramento de fauna silvestre. E aí, isso daqui, já tem que pôr em votação agora, né, Mariela? Antes de eu continuar na fala da presidência, né? Isso mesmo, presidente. A inserção tem que ser votada. Então, eu gostaria de colocar o pleno para a votação, para inserir na pauta de hoje, essa pauta de monitoramento de fauna silvestre, que aí o Rodrigo Pires nos explanará e fazer a apresentação. Gostaria de colocar em votação que todos os nossos conselheiros que aprovam a inserção na pauta permaneçam como estão. Não havendo nenhuma manifestação, está incluído na nossa pauta de hoje o monitoramento de fauna silvestre. Também gostaria daqui da fala da presidência, falar sobre um item de pauta muito importante, que é a Operação Estiagem, um trabalho importante de prevenção. Também está num item de pauta nossa, e a Heloísa vai fazer uma explanação depois, né, que é um dos nossos itens de pautas, e também informar que foi solicitado pelo CONGEAPA, foi enviado o ofício à CETESB, com a solicitação de informações sobre o andamento da Pacoera da barragem de Pedreira. Tá ok? Gente, minha fala da Previdência hoje, Cláudia, é curta, eu estou voltando hoje, tive que sair 15 dias de férias para dar uma recarga nas baterias, né? Já fazia 2 anos e meio que eu não tirava aí umas férias, tirei aí 2 semaninhas aí,
e estamos aptos aí, firmes e fortes aí para mais uma longa temporada aí, tá bom? Então, quero passar a palavra para a nossa vice-presidente, Cláudia, por favor. Boa noite a todos. Eu também, hoje eu não tenho muito a acrescentar também, a nossa pauta é longa, né? Então, eu desejo uma boa reunião para todo mundo e vamos em frente. É isso aí. Então, a gente segue com o terceiro item de pauta, né, presidente, que seria a segundo, fala dos conselheiros, desculpa. Já temos a inscrição do Vogel, por favor, fique à vontade. Conforme vocês vão se inscrevendo, eu vou chamando. Tá, primeiro, boa noite, presidente, vice-presidente. Falar da Mariela e parabéns, Mariela. Muito merecido, tá? Um reconhecimento e você já fazia esse ótimo trabalho, a gente continua junto. Eu só queria trazer 3 ações que até são importantes da APA aí, que nós fizemos nesse mês de abril. Um foi um projeto, que o doutor Ricardo não está aqui, mas de manejo de leucena e plantio de mudas no lago, do entorno do lago lá no São Conrado, né? A gente manejou 12 leucenas adultas e uma área de 5.000 metros de brotação de leucena, com plantio de 40 árvores nativas, aí com um porte de 1,5 metro, para substituir essas leucenas, né? E nós fizemos também um manejo de 41 leucenas adultas no Hermitage. Foi com o TAC também, então foi a primeira etapa, né, em parceria lá com o pessoal do Hermitage, a Priscila, a Cláudia, a gente até conversou sobre esse assunto. E agora abriu espaço para o plantio de mudas grandes, né, principalmente no corredor ali, perto do lago também. E a gente agora vai atrás de um outro TAC, um TCA, para a gente fazer um plantio de mudas maiores até para substituir essas leucenas. Então, e também saiu até vou compartilhar minha tela aqui rapidamente, só para mostrar a imagem. Esse aqui no São Conrado, né, a quantidade saíram 2 caminhões ali de leucenas, né, que a gente suprimiu e refez o plantio de árvores nativas, né, que é fundamental aí, tá até no plano de manejo como uma das ações de manejo de espécie exótica invasora. E essa aqui é a imagem do Hermitage, né, um caminhão cheio também de leucenas. A gente fez o corte, o rebaixamento do tronco, né, dessas árvores. E uma outra ação que saiu, até a gente publicou aí no site da prefeitura, deixa eu ver se eu consigo abrir elas aqui, a gente vistoriou uma área que a gente fez o plantio de 500, já tinha feito, né, o plantio foi no mês de janeiro, e agora, depois eu posso pôr o link aqui no chat para quem quiser ver. É um plantio de 510 mudas, né, até propriedade de um conselheiro, e a gente recuperou 3.000 metros quadrados. É interessante, né, a gente fez uma vistoria nessa área, essa área onde tem um pasto, né, onde é quente, é árido, e quando a gente entrou no fragmento aqui, acho que cai uns 10 graus a temperatura, né, como a gente está nesse momento aí de falar de mudanças climáticas, de ilhas de calor, né, então o quanto é importante esses projetos de manejo de espécie exótica, de plantio de árvores nativas, né, que a gente sempre está fazendo aí. Tá, então, nesse primeiro momento, eram esses pontos que eu queria falar. Obrigado. Não tem nenhum outro registro de interessado na fala dos conselheiros no momento, presidente. Seu microfone está desativado. Perdão. É que, para não dar ruído, então eu desliguei o microfone. Então, não tendo mais conselheiros inscritos, vamos por terceiro item em pauta, a votação da ata da reunião ordinária de 28 de abril de 2026.
precisamos colocar em votação a dispensa da leitura da ata. Então, vou colocar a leitura, a dispensa da leitura. Os que forem favoráveis à dispensa da ata, permaneça como estão. Não havendo manifestação, está dispensada a ata, então, da leitura. Então, agora nós vamos colocar em votação a ata da reunião ordinária de 28 de abril de 2026. Os conselheiros que forem contra, que se manifestam ou permaneçam como está, e pode se manifestar, inclusive, pelo chat. Não havendo nenhuma movimentação, está aprovada a ata da reunião ordinária de 28 de abril de 2026. Quarto item de pauta, apresentação dos avanços do comunicação educoambiental. Quem vai fazer é o Vogel? Eu, secretário, isso. Então... que a gente sempre está trazendo aqui os avanços. Infelizmente, essas 2 últimas semanas a gente não conseguiu fazer a reunião da Câmara Técnica, mas só pontuar que a gente tinha um material, tá ruim o material, a cartilha, né, que a gente tinha elaborado na Câmara Técnica, e aí, secretário, nós conseguimos imprimir 532 unidades, com TAC também, e dessas 532, nós entregamos 100 na abertura da CEMEIA. Essas são cartilhas, né, como eu tinha apresentado na outra reunião, para educação infantil, né? Então ela é bem lúdica, tem algumas, são imagens, fizemos uns joguinhos e tal. Então a equipe técnica da secretaria ajudou, montou essa cartilha, né? Eu levei para a Câmara Técnica, e a gente já tinha ideia de fazer essa cartilha, mas quem fez foram os técnicos da Coordenadoria do Verde, e aí aprovado pela Câmara Técnica também. Aí a gente conseguiu um termo, né, para impressão dessas cartilhas. E aí, na CEMEIA, eu queria só compartilhar minha tela rapidinho de novo. Eu vou compartilhar o link aqui também. Então, na abertura da CEMEIA foram distribuídas essas cartilhas, tá? Para as crianças aí de 2 escolas que foram visitar, né, o CEA. E aí a gente já distribuiu para os professores, para os alunos. Eu vou compartilhar o link da notícia aqui, tá? Da abertura da CEMEIA. Então já foram 100 cartilhas, né? A gente ainda tem 430, e dentro da Câmara Técnica a gente tem o objetivo de elaborar mais uma cartilha aí com informações para moradores, né? Então a gente está avançando com essas ações. Outra questão é com relação aos portais, né? Nós tínhamos 2 portais aí para implementar, que a gente já tinha indicado num termo de ajustamento de conduta. O compromissário, ele entregou já esse projeto para a gente, né? Eu mandei previamente para a INDEC para aprovar aí as alturas, largura e tal. A INDEC já deu uma validação. E hoje eles me entregaram esse projeto final com a RT do engenheiro, que aí eu vou colocar no SEI, encaminhar para a INDEC oficialmente, e aí, tendo a aprovação da INDEC, mais uma semana, aí a gente consegue instalar as 2 primeiras, tá? E aí ficou uma na entrada da CAN 127 e a outra na entrada da Estrada das Andorinhas, tá? Então... esses 2 portais, o secretário já até tinha falado na outra reunião, né, secretário, desses 2 portais, e agora avançou, a gente caminhou aí para instalação, né, eles fizeram um layout. Eu até tenho uma prévia aí, né, que ainda falta aprovação desse projeto, mas deixa eu abrir ele aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir. Eles fizeram, né, onde a gente tinha sugerido, então já tem um croquisinho aqui da entrada da CAN 127 e da Estrada das Andorinhas, né, que é o outro portal. E
Eles usaram toda a identidade visual, vai ser exatamente como é o nosso material, como é definido para a APA de Campinas. E aí esse material aqui eu vou incluir no SEI, né, junto com a RT do engenheiro. E aí vamos acompanhando a tramitação aí de aprovação, tá, desses portais e a instalação, e eu vou informando aqui, vou trazendo levo para a Câmara Técnica e depois a gente vai trazendo aqui para o Conselho, tá bom? Então esses eram os dois principais avanços aí que eu tinha para trazer. A Cláudia Smires pediu a palavra. Eu fico muito contente, né, que a coisa está caminhando, né, a passos largos, isso é muito bom. Eu só queria saber onde que é essa Estrada das Andorinhas, eu não me lembro. É lá na região do Carlos Gomes? Isso, que liga... Ai, que bom, legal. Deixa eu... É que tá pequeno aqui o mapa, Cláudia, mas é um Não, dos tranquilo, era só acessos. para saber, porque a gente, né, pensou em uma em Souzas, uma em Joaquim e uma lá. Mas se já prontamente já vai sair uma lá, que bom, a gente fica feliz de saber. Essa aqui embaixo é a CAN 127, né? Não. Aqui Não. é a... Eu tô com áudio, né? Aqui já é onde vai ser instalada a bolinha vermelha. Aqui é o... Tá vendo a estação aqui de elétrica Tá. e tal? Aqui Perto de Furnas, né? Perto de perto de Furnas. Furnas, isso. Essa de cima Legal. é onde foi pavimentado lá, né? Tá. E aqui no Portal das Andorinhas, na Estrada Ótimo. das Andorinhas aqui, né? Aqui em cima é a CAN 209 É o limite, e aqui né? É o embaixo. limite onde entra para a APA. Uhum. Isso, o azul é a APA, né? Então é o limite onde acessa. Do lado do Rio Atibaia. Isso, na ponte do Atibaia, pós o Ai, rio que aqui. ótimo. Nossa, super bom. Super legal. Ficou muito E, bonito, gostei. E e outra aí, coisa que eu ia perguntar, o que eu ia falar? Você falou dos portais e antes você e falou. das cartilhas, né? A gente propôs Então, as fazer 2 cartilhas. Será que cartilhas. você pode encaminhar para a gente via para os conselheiros o PDF? Sim. Eu Encaminha sim, a por gente tem favor. uma pasta compartilhada entre os membros da CT, mas eu mando o PDF para vocês olharem, não Isso. tem problema Manda não. sim. Agora a gente Ótimo. vai montar outra, né? Fazer mais cartilhas para... Ótimo. Não, a equipe que formou ali na Câmara Técnica tá de parabéns, viu? Vocês, assim, o Daniel, pessoa super bacana. Então, assim, parabéns, viu? A gente está contente. E, assim, eu gostaria só de ver se porque a gente não está criando novas câmaras técnicas, são as que já existem, né? E numa última reunião, eu coloquei da gente estar resgatando a Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico, de desenvolvimento sustentável, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu gostaria muito de estar, porque como os conselheiros, com a nova gestão, muitos já não fazem parte do conselho, eu gostaria também depois da gente poder estar resgatando para começar também a fazer essa Câmara Técnica, que a gente está no momento ímpar da APA, né? Então, eu acho que é um momento muito interessante da gente estar discutindo e trazendo, né, essa importância que é o desenvolvimento sustentável da APA, tá? Então é isso. Obrigada. Então, vamos agora para o nosso quinto item de pauta da Defesa Civil, Operação Estiagem. A Elô vai fazer a apresentação para nós, Elô? Isso mesmo. Boa, secretário, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Secretário, bom retorno de férias. Mariela, parabéns mais uma Obrigado. vez. Muita felicidade Obrigada. de ter você coordenando. Eu vou compartilhar a tela, mas antes só contextualizando, né? A gente vem, ao longo dos anos, evoluindo na operação estiagem. Essa época do ano de tempo seco, a gente tem muitos problemas com queimadas na cidade, e em especial na APA, que é, né, nossa maior riqueza
em termos de fauna, em termos de floresta, que a gente precisa preservar. Então, a gente, enquanto Seclimas, tem puxado para as discussões da Operação Estiagem a necessidade de ter um olhar diferente para a APA, um olhar mais próximo, um olhar mais apurado, porque, claro, tem outras áreas importantes na cidade, né, que são observadas, mas a APA sofreu muito já. A gente sofreu muito com incêndios, e o ano passado, aquele incêndio no Pico das Cabras, que culminou com a instalação do reservatório. E para a operação desse ano, a gente está partindo para uma parceria com o governo do estado e os municípios de Itatiba e... Ai, peraí que travou aqui minha tela. Peraí. Tela. Isso aqui, compartilhar. Conseguindo ver? Itatiba e Morungaba, para fazer uma vigilância mais apurada da região da APA Campinas. Então, a gente retoma não, né? A gente nunca parou, a gente segue fazendo monitoramento por satélite do INPE. O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele monitora o território e encaminha para a Defesa Civil 24 horas por dia, de segunda a segunda, todos os focos de incêndio. As equipes da Defesa Civil vão presencialmente vistoriar esses locais, aplicam um checklist que foi elaborado pela Seclimas em parceria com eles, para identificar se houve infração ambiental. Havendo infração ambiental, a fiscalização ambiental aplica a multa, e a equipe do VOJO celebra o TAC. E é com esse dinheiro da multa e dos taxas que a gente vai reinvestindo nas nossas operações de prevenção às queimadas. O que mais que a gente tem agora, né? A gente segue com o monitoramento da umidade relativa do ar. Foi criado um comitê para alerta antecipado de multirriscos climáticos, multirriscos de saúde, e hoje a gente discute esses parâmetros. Então, assim, a umidade relativa do ar entrou em estado de alerta, o que a gente faz? A gente fecha escola? A gente fala para as pessoas não fazerem atividade ao ar livre? Da mesma forma, o monitoramento de altas e baixas temperaturas com os parâmetros. E aí, com base nesses parâmetros, a gente vai desencadeando ações de resposta dentro da operação estiagem. Então, assim, a umidade relativa do ar está baixa. A gente sabe que tem chance de ter mais queimado. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer vistorias preventivas nas áreas prioritárias, a gente vai fazer monitoramento, a gente vai usar aqui, ó, drones. A gente está com uma parceria, então, dos 3 municípios para fazer vistorias com drones, quando entrar no estado de atenção da URA e quando entrar a alta temperatura, para que a gente consiga pegar o foco de incêndio logo no início. O que mais? A gente adquiriu um drone de um modelo super tecnológico, que ele focaliza fontes de calor, ele detecta onde ainda tem foco de calor. Então, não tem mais fogo visível. O que a gente vai fazer? Vai voar o drone. Porque se a gente pegar que ainda tem foco, ele pode ter uma reignição. Então, a gente vai lá e apaga antes dele voltar a queimar. Então, essa foi uma aquisição para a operação desse ano. As viaturas da Defesa Civil de Campinas, elas já tinham, né, essas bombas de combate a incêndio, várias adquiridas com o PROAMB, naquele ciclo que eu falei, né, de multa, TAC, e a gente reinvestindo. Agora, Itatiba e Morungaba também colocaram as bombas nas viaturas para poder apoiar o Corpo de Bombeiros. O reservatório de água de reuso lá no Pico das Cabras, agora ele também pode ser utilizado pelos outros 2 municípios, mas sempre, né, solicitando a Defesa Civil de Campinas, que controla o uso dessa água. Então, eles estão agora com uma parceria mais afinada, então as cidades vizinhas podem usar essa água para que o fogo também não chegue até a gente, né, para parar o mais rápido. Foi instalada uma câmera de monitoramento permanente para detecção lá no Pico das Cabras. A gente está em tratativas para instalar outras câmeras na região da APA, e aí essas câmeras, elas são integradas ao Centro de Controle e Comando, então ele fica 24 horas por dia também, com pessoas monitorando o que acontece nesse local. A Guarda Municipal de Campinas se integrou à de Itatiba para vistorias, rondas, né, vistorias preventivas na região do Pico das Cabras.
E a rede estadual, né, de radioamadores segue sendo a nossa parceira. A gente está com uma antena repetidora instalada no Observatório Municipal para conseguir que a comunicação com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, seja o mais rápido possível. Deixa eu achar vocês de volta. Além disso, a gente tem o caminhão, né, do Corpo de Bombeiros, que foi adquirido com o dinheiro do PROAMB, e o combinado é que ele passe a operação estiagem toda instalado ali na entrada de Souzas. Conversei com o comandante, com o capitão Bacin, né, do Corpo de Bombeiros, para ele confirmar para mim a partir de quando o caminhão vai estar lá. Ele ainda não me respondeu, mas ele respondendo, eu já informo a Mariela para ela informar aos conselhos, tá bem? É isso, obrigada. O Pojo pediu a palavra. Elô, não só parabenizar esse trabalho, você está mais à frente, aí você está em contato com o Sidney, né, todo mundo se mexendo, e ele comentou, né, o que aconteceu em 2024, e nós temos aí, né, um El Niño, uma previsão de uma estiagem forte de novo para esse ano, e todas essas ações aí é para a gente estar mais preparado para a resposta, né, de um evento igual 2024. Inclusive, né, a gente identificou incêndios criminosos, então, você falou, a polícia ambiental está envolvida, né, a guarda municipal, então não é só combate a incêndio também, né, está envolvido as polícias, né, o exército pode dar apoio, então eu acho que essa articulação toda que você participa também vai ser fundamental para a gente enfrentar esse período aí que talvez tenhamos desafios, né? E contar com todos os conselheiros, com o conselho. A Cláudia sempre faz esse papel também de monitorar, de estar em contato no WhatsApp, da gente rapidamente acionar todo mundo, né? Para a gente. Desafios teremos, acho que problemas teremos, mas enfrentar da melhor forma possível, né? Você acompanha de perto, né, Elô, todo esse trabalho aí em 24. Então, é isso, acho que são respostas a tudo que aconteceu lá atrás, né? Essas dificuldades, o bombeiro falou isso, né? Andava quase uma hora e meia para encher o tanque do caminhão de novo, e agora nós temos ali, né? A compra desse drone, eles fizeram até a demonstração de como ele funciona para monitorar as áreas queimadas e tal. Então, acho que é uma resposta importante para a gente passar por esse período aí, todos ficarem atentos, porque vai ser um ano atípico novamente, né? Jorge Alberto, por favor. Bem, primeiro, né, parabenizar a iniciativa da Secrima, né? Muito boa notícia, né? Eu sou do Colina do Atibaia, né? Todo ano a gente tem programa de incêndio lá, né? Por um caracterista apontando por ser voluntário, né? Não é involuntário. E o que eu queria apresentar, Heloísa, né? É isso? É o seguinte, nós temos possibilidade, né, de fazer uma parceria com vocês, tá? Principalmente para proteger a Mata Ribeirão da Cachoeira, tá? Ok? O Rafael ainda não chegou, né, que é o presidente, eu sou um dos conselheiros no CONGEAP, em 2 pontos, né? O primeiro nós temos uma brigada de combate a incêndio dentro do Colina do Atibaia, tá? Nós podemos integrar um trabalho junto com vocês, principalmente em razão da nossa fronteira com a Mata Ribeirão da Cachoeira. E o outro ponto, nós temos está sendo implantado um sistema de monitoramento por câmera no Colina do Atibaia, podemos negociar com vocês, né? A possibilidade de monitorar os pontos fronteiriços conosco, né, em relação a incêndio, tá? Ok? Integrando imagem até em tempo real, tá? Porque a tecnologia evoluiu bastante, então é possível fazer essa portaria, né? Aí é o caso de contactar o Rafael, né, que já participou lá também participou, né, Claudio Meris. Então nós estamos abertos aí para conversar com vocês, tá? Ok?
Nossa, Jorge, muito obrigada. Vai ser fundamental ter essa parceria. Como o Vogel falou, né? A gente precisa ter essa integração, porque só a prefeitura sozinha não consegue. Então, eu vou conversar com o Sidney para a gente marcar uma reunião e ir lá até aí vocês para a gente conversar e ver como a gente operacionaliza isso, porque vai ser fundamental. Muito obrigada. Bem grato a vocês, tá? Ok. Presidente. Então vamos lá. Excelente trabalho, né, Ilô? Isso aí. Trabalho em equipe é só sucesso e planejamento. Junto com os conselheiros que ajudam a gente aí a encontrar os desafios e superar esses desafios para que a gente tenha uma boa política de proteção da nossa APA, né? Não só da nossa APA, mas de todo o nosso território de Campinas. Então, agora, como a gente aprovou, inseriu na pauta o monitoramento de fauna silvestre, então gostaria de passar a palavra para o Rodrigo, que vai fazer a apresentação do monitoramento da fauna silvestre. Rodrigo, por gentileza. Boa noite, pessoal. Boa noite, secretário. Bem-vindo de volta. Iniciar parabenizando a Mariela. Parabéns, muito legal. Tamo junto, viu? E parabenizar também a Elô, sempre participando aí de projetos, de programas muito importantes, né? Sempre muito interessante ouvir ela falar também. Bem, eu queria já agradecer o Conselho por abrir espaço para a gente poder falar de um tema tão importante, né? E que a gente vem num empenho muito grande da Secretaria, começando a produzir alguns materiais. Ainda no ano passado, o secretário, a Degas, subsecretária Marcela, né, sempre estimularam da gente propor aí soluções e tirar do papel soluções para a proteção da fauna silvestre. E nesse contexto, há mais ou menos uns 30 dias atrás, se tanto, foi instituído nas Climas um núcleo de conservação de fauna silvestre, que é um espaço para a gente tratar os assuntos relacionados à conservação da fauna de uma maneira transversal entre os departamentos, né? E conseguir, com isso, garantir que isso seja visto de uma forma muito cuidadosa em todos os processos das Seclimas. Então, nesse sentido, a partir da criação do Núcleo de Conservação de Fauna Silvestre, que é composto por veterinários, ecólogos, zoólogos, tem engenheiro ambiental, gestor ambiental, tem uma composição bem diversificada, a gente começou, e isso também quero agradecer aí o empenho de todos os técnicos da Secretaria que arregaçaram a manga aí para a gente ir para campo, instalar a câmara, enfim, fazer o trabalho de campo, né, para a gente ter acesso aos dados. Mas, enfim, a partir desse momento a gente começou a fazer um monitoramento de fauna silvestre que eu vou apresentar para vocês, e o objetivo disso é a gente entender melhor essa dinâmica da fauna silvestre entre os fragmentos de Campinas e, especialmente, a gente avaliar a efetividade da implementação das passagens de fauna que a gente tem feito, né? Quais passagens estão sendo, vamos dizer, mais produtivas, as que não estão exercendo seu papel, por quê, né? Enfim, a gente começar a entender isso melhor para poder direcionar as políticas públicas e o investimento nessas passagens de uma maneira ainda mais efetiva. Então, eu apresento por aqui, Mariela, ou você abre aí? O que você preferir. Quer que eu apresente para você? Você vai falando? Não, eu posso compartilhar aqui, então. Eu vou abrir aqui, então, a tela, pessoal, e aí a gente vai falando sobre isso. Todo mundo consegue ver? Sim.
Deixa eu ver como é que aparece maior aqui. Eu queria que aparecesse tela grande, mas dá para ver bem? Não, para a Dá gente para tá ver bom. isso. Ah, então tá jóia. Bem, então esse monitoramento aconteceu a partir da criação do núcleo, aonde a gente compôs uma equipe e cada um dentro da sua possibilidade colaborou para que isso acontecesse, né? Inicialmente, a gente trabalhou do ponto de vista conceitual de entender que instrumentos a gente precisaria ter, tecnológicos e também de trabalhar esses dados, né, de inserir esses dados para tirar informações que são relevantes para a conservação da biodiversidade como um todo, né? Uma vez que a fauna silvestre, ela está envolvida nos processos de reflorestamento também, por meio da reprodução zoocórica, né? Então, inicialmente a gente trabalhou com planilhas, onde a gente possa alocar esses dados, e criou uma planilha que tem 5 abas especialmente aí, que vão desde o registro das imagens, os pontos de amostragem, a informação de cada câmera, o esforço amostral, e no final produzem um material. Aqui elas estão vazias ainda porque eu peguei as imagens que eu tinha antiga para montar a apresentação. E no final elas produzem um resumo que trazem algum direcionamento já para a gente em relação à fauna que está acessando essas passagens. E com esse material, a gente já começou a fazer alguns ensaios, ainda no Google Earth, mas mostrando o monitoramento de algumas espécies. Como, por exemplo, a gente tem aqui, num raio de 15 quilômetros, que é onde boa parte é a região da APA, a maioria dos avistamentos, dos aparecimentos de onça parda, né? Então a gente começou a georreferenciar esses dados e vai fazer isso, obviamente, de uma forma mais profissional, né? Mas para a gente ter uma noção se esse é um caminho que dá certo. Então esses dados vão ajudar a gente a entender não só a efetividade das passagens, mas também a dinâmica de algumas espécies que a gente entende como importante da gente estar monitorando. Eu vou abrir a apresentação de um outro jeito aqui, que essa não deu certo. Peraí. Ô Mariela, você consegue me orientar como é que eu saio do compartilhamento aqui? Tem parar compartilhamento, logo acima ali, ó, parar compartilhamento. Peraí que eu não identifiquei. Saiu, né? Sim. Tá. Peraí Eu que eu vou também abrir. recebi aquele material desse jeito que você apresentou. Peraí, deixa eu abrir o outro. Aparece para vocês aí? Ainda não, ainda não. Compartilhe para a gente ver. Aparece a tela que eu estou vendo? Não. Ainda não. Você consegue compartilhar, Mariela? Que eu sou péssimo com essa coisa de Consigo, mas tecnologia. o material que você me mandou é o mesmo que você apresentou, que tinha aquele risco no final. Não, então, peraí.
Se você quiser mandar, Rodrigo, também, e aí eu vou compartilhando, a Mariela, a gente abre aqui. Peraí que eu vou encaminhar para você. Ele está aparecendo para mim, mas não abre para vocês, né? Pessoal, eu vou sair e entrar de novo aqui, porque não tá dando certo. Só um minutinho. Ô, Mariela, se até falar com a Cláudia aqui, a gente tinha conversado do manual de fauna, né, Cláudia? E depois eu posso propor até para o Rodrigo para a gente construir isso junto também, sabe, Cláudio? Essa experiência que você tem, esse material que você tiver, a gente levar, né, claro, conversar com quem elaborou esse manual, né, preservando os direitos autorais, e aí dar a cara da APA, né, com a identidade visual, e a gente construir alguma coisa assim, né, porque a gente já fez a cartilha ali para educação ambiental, vamos fazer uma cartilha que a ideia é para moradores, e talvez pensar isso, uma cartilha de fauna, que depois eu vou fazer uma pergunta para o Rodrigo, nós já conversamos sobre isso, mas depois eu vou fazer uma pergunta para ele também, que vai entrar nesse tema. Então, viu, eu já mandei para você, tá no seu zap já, e o Ramasco, né, que é o nosso parceiro, que é antigo conselheiro, que a gente, quando, uma vez conselheiro, sempre conselheiro, né, a gente não chama de ex-conselheiro, e ele colocou à disposição para cópia, para citação, entendeu? Está disponível para utilizar os dados que ele colocou aí. É um trabalho bem sensível, bem bacana, né, do dia a dia, né, assim, quando você encontra um filhote de passarinho, o que você deve fazer, então vai estar bem bacaninha, bem prático. Então, assim, está à disposição para usar parte, o que quiser, tá bom? É uma contribuição, né, que o Ramasco fez, né, ele mesmo, juntamente com uma bióloga, ele criou e colocou à disposição para reproduzir, para usar como fonte, está à disposição, tá bom? Bom saber, que aí eu já pego, então eu encaminho para o núcleo, né, falo com o Rodrigo, aí a gente monta algo bem direcionado para a APA. Hoje eu encaminhei para você, ver se abre aí, por favor. Tá, eu tô baixando ele aqui. Eu ainda tomei cuidado de trazer o computador, porque tem vídeo, e vídeo às vezes é ruim de abrir, né? Abriu. Peraí, deixa eu compartilhar aqui, peraí. Ai, ai. Vocês estão... Parou de compartilhar. Vamos lá, deixa eu tentar de novo. Oi? Agora sim. Ah, legal. Nós estamos aqui, né, Rodrigo? Isso. Tá bom. Exato. E então, de onça, a gente traçou um raio aí que boa parte está dentro da APA, inclusive, né? O que já era de se esperar. E a gente observa também uma outra condição. Você vê uma área verde grande e não vê muita anotação de onça. Isso não quer dizer que elas não ocorram, quer dizer que a gente não viu, né? Então, obviamente, as áreas onde a gente encontrou esses registros são as áreas que têm uma fronteira entre o uso e a ocupação humana e a área mais preservada, mais natural,
né? Pode passar, Rúlio, por favor. Aqui, pessoal, vou compartilhar alguns vídeos que a gente conseguiu fazer. Eu não vou, a gente vai tomar o cuidado de não dizer quais são as passagens e os pontos onde isso foi registrado, porque, infelizmente, a gente ainda tem caça na região. Recentemente, a gente teve uma onça que caiu numa armadilha aí de laço, né? Foi para a mata ciliar. Então, é só para a gente ter uma noção, e todas essas áreas são passagens de fauna de área bastante antropizada e fragmentos de área muito próxima à atividade humana, urbana, né? Pode passar, Rúlio. Mesmo assim, a gente teve uma diversidade muito grande. Aqui eu trouxe só algumas imagens, aqui são iraras. Eu trouxe só algumas imagens para representar. A gente teve em 2 câmeras cerca de 25 espécies diferentes. Aqui a gente tem um coelhinho, né, um tacti, e nossas amigas capivaras também deram as caras, né? Aliás, elas passam com muita frequência. Você vê que é fila indiana, é organizado aqui a passagem delas. Aqui também as capivaras, né? Eu não sei se aparecem os dados da câmera, mas a gente está usando aqui praticamente de 2 câmeras só. Só na região aí da APA a gente colocou 6 e vai instalar mais 3 agora. Aqui a gente tem um esquilinho, o catinguelê, né? É um bicho que a gente via mais na região, mas ele ainda está presente. Aqui mais imagens do veado. Essa é a entrada de uma outra passarela. E foi muito produtiva também de espécies. Aqui são cachorros do mato, né? E isso é interessante para a gente ver que as medidas de implementação das passagens de fauna foram assertivas. Os animais estão utilizando as passagens, né? É o resultado que a gente quer ter mesmo. E para fechar... E aqui nossa amiga onça parda, que também é uma estrela muito frequente aí nas imagens que a gente tem capturado. Ela voltando desse fragmento. A gente tem muitas outras imagens, tem mais ou menos aí, mais de 2.000 nessa primeira etapa. E vai ser um desafio muito grande sistematizar esses dados e analisar, né? Porque o trabalho não é só de campo, ele volta para Seclimas para a gente poder trabalhar com essas informações. Esses dados, eles mostram para a gente que sim, existe uma assertividade na localização e na implementação das passagens. A gente vai ampliar isso para as passagens aéreas. Ali tem um componente até mais delicado, que ele tem a ver com o trabalho em altura, mas a gente vai ampliar isso para as passagens aéreas. Eu já fiz uma vez isso algum tempo atrás, né? E também traz informações muito legais. Esse primeiro esforço, ele serve de uma curva de aprendizagem para a gente também, né? Para a gente aprender a trabalhar com essas informações de uma forma, com metodologia, de uma forma mais científica e mais sistematizada. Não é produzir a imagem por produzir. Eu trouxe para vocês algumas que têm boa qualidade, assim. Elas têm um apelo, vamos dizer, visual, né? Mas a gente tem uma série de outras imagens. A gente captou imagem de mão pelada, de paca, de uma série de outros animais, e não com a mesma qualidade, até porque a gente usa algumas câmeras de modelo diferente. Mas o que eu queria trazer para você é que é o início de um trabalho do Núcleo de Fauna Silvestre que pretende apontar quais são os caminhos mais efetivos para a conservação da fauna e possibilitar a proteção de alguns fragmentos que servem para o deslocamento dessa fauna. Boa parte do que a gente viu até agora está dentro das políticas públicas que foram apontadas pela Seclimas
como os corredores ecológicos, as áreas de proteção, né? Mas a ideia é estender esse trabalho. Então, é só uma primeira amostra mesmo, né? Um primeiro momento da gente conversar. O monitoramento de fauna, quando a gente fala de instalar uma passagem, é muito importante, é complexo, é demorado, mas o monitoramento de fauna silvestre é importantíssimo para a gente saber se está acertando nisso. Eu vi uma mensagem sobre gato morisco e jaguatirica, nós também pegamos nas imagens. E a gente está agora se aproximando das pessoas que fazem também esse tipo de registro, para incluir esse registro no banco de dados municipal. Então, por exemplo, o Gustavo de Souzas, tem um outro menino que eu não vou me lembrar o nome, mas que também produziu umas imagens muito bacanas, e a gente está conversando de marcar uma reunião para trazer essas informações, georreferenciar e somar de fato com o que já é produzido. A gente tem a Mata da Santa Genebra, a gente tem a Serra d'Água, a gente tem a Unicamp, que também faz monitoramento de fauna. Então, juntar todas essas informações e ter um banco de dados robusto no município para avançar com as ações de conservação de fauna silvestre. Então, é isso, pessoal. Queria agradecer aí pelo espaço que foi oportunizado para mim. E obrigado. Obrigada, Rodrigo. A palavra ao Vojo, na sequência, Cláudio Esmeriz, por favor. Não, Rodrigo, por isso que eu queria trazer, né? A Elo já trouxe excelentes notícias, você também, né? Quando a gente começou a ver esse material, então, cheio de pauta positiva hoje. E eu queria te perguntar duas coisas, na verdade. Eu sei que essas imagens são todas da APA, né? Então, são áreas ali, e bem urbanizadas, que você falou que surpreendeu bastante, né? Mas duas coisas. Uma, a onça e o veado estavam passando no mesmo local, né? Primeiro, eu queria que você comentasse sobre isso. E segundo, o que a gente conversou do avanço da recuperação de áreas degradadas, né? Que a gente estava conversando, que o plantio, mas assim, rapidamente, né? Eu sei que dá para falar uma aula sobre isso, mas assim, a gente recupera áreas degradadas com plantio de mudas e tal, atender os critérios, fechamento, né? E que a introdução da fauna, o monitoramento, tudo isso é um avanço, né, na recuperação dessas áreas. Esses dados serão importantes para a gente avançar com isso. Lá no BAV a gente faz vários plantios de áreas, né, a gente, está recuperada, mas aí vem com abelhas, com a fauna, né, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá certo. Começar pelo fim. Não, sem dúvida. Hoje, assim como tem projetos de reflorestamento, a gente tem projetos de refaunação, né? Então, a gente precisa entender que isso está completamente interligado. E conhecendo a fauna que circula, a gente pode pensar também em espécies que complementam essa questão, né? Que trazem um suporte para essa fauna. Eu vou dar um exemplo, a gente tem em Joaquim Egídio imagem de lobo-guará. Poxa, é possível a gente incluir num projeto de reflorestamento a lobeira, né? E isso não só do lobo-guará, mas dos polinizadores, né? Os polinizadores são agentes importantíssimos nessa história, eles vão acelerar esse processo de reflorestamento e, como eu falei, tudo interligado. A lobeira é polinizada por um pequeno grupo de abelhas. Se a gente não tem o polinizador, a gente não tem o fruto da lobeira, a gente não tem lobo, né? Então, sem dúvida, Vojo, isso tudo precisa ser pensado de uma forma bem integrada. E, sim, esses passadores de fauna, eles vão trazer as presas e os predadores, né? Em algum momento, a onça vai encontrar com o coelhinho, ela vai encontrar com esses outros animais. E a natureza é assim, né? E que bom que a gente tem ainda essa abundância e consegue manter toda essa diversidade de espécies. Mais para frente, a gente vai avançar para monitoramento dos fragmentos, né? A gente está trabalhando, o Vojo, inclusive, tem contribuído bastante para a gente avançar na aquisição aí de equipamentos que são importantes para isso. A tecnologia está aí hoje para ajudar o trabalho da gente, mas
Para uma primeira etapa, toda a equipe ficou muito entusiasmada aí com o resultado do monitoramento. Foi muito bacana. E é muito gratificante ver que um trabalho que começou já há alguns anos, que a gente vem tendo a certeza de que essas passagens são utilizadas, né? Acho que essa é a parte mais bacana aí. Cláudia, por favor. Eu gostaria, antes de mais nada, de dizer, Rodrigo, você seja bem-vindo. Eu estou muito contente, te conheço há algum tempo, né? Você, quando eu estava na estação, por várias vezes você foi lá trabalhar com a gente, né? Conversar sobre morcegos, né? Então, assim, te conheço, acho você um técnico excepcional, uma pessoa muito inteligente, muito acessível. Fico muito feliz de saber que você tá junto com a gente aqui para fazer cada vez mais a APA ser sustentável para todo mundo, né? Para a gente, para os animais. E, assim, gostaria também de dizer, assim, que existem muitas ONGs muito interessadas, né? Assim, pessoas, a Proesp, o Instituto de Biologia da Unicamp, né? No papel da doutora Leonore, né? Que é uma parceiraça nossa, né? Aqui na APA, fazendo o levantamento dos primatas, né? Até quando você falou de fazer agora o monitoramento da parte aérea, não vejo a hora de ver uns bugios voltando, né? O Ramasco, ele mora lá no Capoeira Grande, e ele disse que já está ouvindo de novo os bugios lá no fragmento, né? Isso para a gente é uma notícia muito boa. O doutor Ricardo, né, o nosso conselheiro lá do São Conrado também, mandou imagens ali na banca de revistas, em frente à portaria do São Conrado, os bugios, né, que já estão retomando. Então, a gente está muito feliz, ele até tem uma demanda interessante, que é a colocação de uma passagem aérea ali próximo, dali do São Conrado, que é um local onde foi avistado, né, os bugios. Ele levantou essa, daí eu acho que é interessante, eu acho que vai cair no seu colo esse caso. Então, acho assim, se a gente conseguir, como você já colocou, né, de estar fazendo esse ajuntamento de pessoas e profissionais interessados, a gente fica muito contente, né? A Dulcineia mesmo acabou de passar, né, algumas informações. O Gustavo, que é nosso parceiro, né, sempre eterno Gustavo, com as onças comendo os galos lá. E que mais que eu ia falar com você? Eu gostaria de saber, aí do lado, né, juntando com a Heloísa, como é que a gente está de parceria com a Polícia Ambiental, né, que é a Polícia do Estado, né, a Polícia Militar Ambiental, porque a gente sente uma certa dificuldade de acesso a essa polícia. A gente teve já algumas denúncias ali próximo do condomínio da Fazenda Iracema. Ali tem lotes de 20 mil. E aí tem alguns sítios lá que são pessoas muito queridas e são parceiras nossas. E elas já fizeram denúncias de encontrar um cachorrinho de uma delas, ficou presa numa armadilha. Um cachorrinho escapou, foi para o meio do mato e ele ficou preso. Então, assim, a gente tem notícia de armadilhas ali próximo, e a gente tem também de tiros que são ouvidos, né? E assim a gente percebe que é de caça, não é tiro de grupo de tiro, clube de tiro, não. É assim, eu acho que estão caçando mesmo, ou aves, ou outros animais, né? Então, assim, e a gente sente uma dificuldade muito grande a gente já fez alguns ofícios para a Polícia Ambiental e a gente não tem nenhum retorno, entendeu? Eles não respondem para a gente. Então, a gente gostaria muito de estar, porque como eles fazem esse papel, né, de fiscalização, de autuação, de chegar junto mesmo, né, papel de polícia, a gente gostaria de estar mais assim, ter mais contato com eles. E como eles estão ali na Avenida Brasil agora, a gente sabe até que eles estão ali sediados junto com a CAT, eu espero, né, que vocês, assim, Seclimas, possa chamá-los para estar mais junto com a gente, tá? A gente sente essa dificuldade de comunicação com eles. Mas é isso, a gente está muito contente, eu acho que o caminho está
corretíssimo. Isso tudo anima a gente de mostrar que os corredores ecológicos, né, se recuperados e implantados, os parques lineares, a gente vai estar, de alguma forma, salvando a vida desses animais, né? Então, eu agradeço. Obrigada. Cláudia, agradeço suas palavras e, sem dúvida, a ideia é a gente somar, assim, é um esforço colaborativo mesmo da proteção da fauna. Obrigada, Rodrigo. Devolvo para você, presidente, para o próximo item de pauta. Parabéns, Rodrigo. Você faz um excelente trabalho, todo mundo sabe, né, disso. Então, vamos agora para o nosso 7º item de pauta, que é a análise de protocolos do PMC 2026.009157.557.43, certidão de uso de solo. É você, Cláudia, né? Isso mesmo, presidente. É Cláudia Smith. Eu vou pedir para a Mariela apresentar, então, a nossa manifestação. Essa manifestação, ela foi elaborada na Câmara Técnica de Protocolos, tá? A gente tem uma Câmara Técnica, e aí, pelo Zap, a gente vai conversando e vai incluindo as sugestões, as recomendações do grupo, tá? Compartilhando? Não. Não? Não. Está compartilhado. Você está compartilhando a reunião, você só escolheu a tela errada. Será? Deixa eu ver, peraí. Então tá, vamos lá. Parar de compartilhar. Tela. Eu quero a minha tela inteira, eu quero compartilhar, mas eu quero mostrar o que eu tinha baixado, né? Só que eu fechei. Desculpa, gente, só um minutinho. Vou pegar aqui de novo, Cláudia. Manifestação, baixar, pronto. Agora sim, fechar aqui. Agora eu vou minimizar e pronto. Volto aqui, compartilhar. Agora sim? Aí! Obrigada. Valeu! Pronto. Vamos lá, então. Então, a manifestação do CONGEAPA, do protocolo, né, 2026, 91.557, dígito 43. Então, o assunto, manifestação do CONGEAPA quanto à análise da viabilidade de um empreendimento de lazer, alimentação e hospedagem em uma gleba rural. Observação, não houve apresentação de nenhum projeto. O interessado é o Adriano Leal Stancati. Aí, aqui temos o código do imóvel rural, a denominação do imóvel rural, desmembramento de um sítio, área de aproximadamente 50 hectares. E o número das matrículas, o quarto oficial de registro, né, onde está o registro de imóveis, onde está registrado a matrícula da gleba, e as glebas A, B e C, desmembradas da fazenda Dona Amélia e do sítio Jaberave, nome diferente, no distrito de Souza, zona de conservação geoambiental da APA. A denominação do empreendimento é o Complexo Turístico Hoteleiro, Esportivo e Rural. O uso é para uso rural produtivo, né? Produção de uvas, né? A viticultura. Uso turístico hoteleiro, transitório.